cuidar dessa sua enxaqueca? É um assunto que rendeu muitas dúvidas. A gente falou na semana passada sobre dor de cabeça. Eu recebi tantos e-mails, tanta gente com dúvida, tanta gente com dor de cabeça. Então, eu achei por bem retomar esse assunto e focar hoje na enxaqueca. A gente já entendeu que existem vários tipos de dor de cabeça. A enxaqueca é uma delas, que também dá dor de cabeça, mas não é só dor de cabeça. Por isso é que a gente hoje fala com quem é intitulado Doutor Enxaqueca, que é o Dr. Alexandre Feldman, clínico geral, autor do livro Enxaqueca Só Tem Quem Quer, publicado aqui no Brasil e também em Portugal. Muito obrigada por ter vindo, doutor Alexandre. Olá, Cláudia. Muito prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Que bom. E falar sobre enxaqueca, né? Porque o nosso telespectador parece que anda com muita enxaqueca. Na verdade, a enxaqueca é uma doença muito comum. Ela afeta uma grande parcela da população. Muitas pessoas sofrem com enxaqueca e não sabem. Acham que tem sinusite, acham que tem algum problema da coluna, acham muitas outras coisas, quando na verdade pode ser enxaqueca. Espero poder ajudar o pessoal a entender um pouco melhor esse problema. A enxaqueca a gente mensura como uma forte dor de cabeça, mas a gente sabe também que não é só dor de cabeça, porque quem tem enxaqueca tem enjoo, tem um certo problema até na visão, a gente vê pontinhos, tem gente que não consegue sair da cama. O que na verdade é a enxaqueca? Na verdade a enxaqueca é um conjunto de sintomas, um verdadeiro pacote de sintomas. E esses sintomas realmente, como você falou, podem e costumam incluir a dor de cabeça. A dor de cabeça costuma ser um dos mais dramáticos sintomas da enxaqueca. Ela pode ser forte, mas ela não precisa necessariamente ser forte. Ela pode ser latejante, mas não precisa necessariamente ser assim. Ela pode ocorrer em qualquer lugar da cabeça, inclusive a área do pescoço, face e ser enxaqueca. Mas além da dor de cabeça, como você também já mencionou, enjoo, alguns casos podem até ocorrer vômitos, aversão à claridade, quer dizer, a claridade faz mal, a claridade incomoda quando a gente está com a crise de enxaqueca, prefere num quarto escuro, aversão ao barulho, então aquele barulho normal de uma voz parece que quer incomodar tanto do lado que a pessoa está com a dor de cabeça, aversão aos cheiros, falta de apetite, irritabilidade, então a pessoa fica mais irritada, mais agressiva que a conta, vamos dizer assim, ela mesma não se reconhece. Nem todo mundo é assim, mas muita gente com enxaqueca. Às vezes a dor de cabeça nem é tão forte, mas a náusea é. E isso pode atrasar o diagnóstico, especialmente em crianças. Então, crianças também podem ter enxaqueca e nas crianças às vezes é um pouco diferente. Mas adultos também podem ter enxaquecas, nas quais o enjoo é o principal sintoma, vômitos. Então, por que a enxaqueca pode ser desencadeada por fatores na alimentação? Digamos, você comeu alguma coisa e teve uma crise de enxaqueca. E porque a crise de enxaqueca pode se caracterizar principalmente por sintomas digestivos, gastrointestinais, como náuseas e vômitos, e a dor de cabeça pode assumir um papel, às vezes, secundário em alguns casos, esses casos muitas vezes atrasam o diagnóstico porque acham que tem um problema no fígado. Eu como alguma coisa e me dá. O meu problema é com certeza fígado, quando na verdade o problema está no cérebro. Então, a enxaqueca é um verdadeiro conjunto de sintomas que podem ocorrer em crises de 4 horas a 3 dias de duração. Então, na hora que começa esse processo, ele pode ocorrer até 3 dias, que você vai dormir com ele, acorda com ele, quando você pensava que ia acordar sem, acorda com. E aí, depois desses 3 dias, você passa a ficar normal, ou de um dia, ou de 4 horas, 5 horas, variável de cada pessoa. Agora, existe algum porquê dessa enxaqueca? Claro, existe sim. Mas para entender isso, é importante compreender que não é óbvio esse porquê. Quem sofre de enxaqueca, você que está nos vendo hoje e sofre desse problema, é provável que você tenha feito todos os exames possíveis e imagináveis e esses exames podem ter resultado normais. Como podem os exames resultar normais quando a pessoa tem tanta dor? Ressonância magnética, tomografia computadorizada, exames de sangue, eletroencefalograma, todos normais. Porque o problema não aparece no exame. O problema é muito sutil para aparecer no exame. E esse problema é o que causa esse problema? Uma má gestão das informações no cérebro. Então, o cérebro é que interpreta uma dor
quando não deveria ter interpretado essa dor. Gente, quem vê dor no nosso organismo é o cérebro. Então, não adianta você pensar assim, eu bati o dedo ou a cabeça e eu tive uma dor porque eu bati. Não, na hora que você bate, os neurônios têm que transmitir as informações sensoriais até aqueles centros no cérebro que te dão a consciência da dor, a percepção da dor. Então, existe esse tráfego de informações. Mas no caso da enxaqueca, então, o tráfego seria da informação não está legal. Do cérebro? A confusão no meio do caminho entre o lugar que não tem nada lá naquele lugar que esteja com problema e o centro cerebral responsável pela percepção da dor nesse lugar. O problema está no meio do caminho. O problema é um problema de ordem neuroquímica, quer dizer, envolve os neurônios que encaminham as informações sensoriais e as substâncias químicas chamadas neurotransmissores, que, como o próprio nome diz, transmitem as informações, no caso, informações sensoriais, entre os neurônios. Quando isso está em desequilíbrio, ocorre um tipo de um curto-circuito, onde a pessoa pode sentir a dor sem apresentar um problema no lugar que está doendo. No lugar que está doendo. No lugar que está doendo. A gente sabe que às vezes a enxaqueca, pelo menos em quem tem, ela é desencadeada por alguma coisa que a gente comeu. Às vezes exagerou no chocolate, no dia seguinte você está com enxaqueca. Passou um nervoso, veio a menstruação, ficou muito tempo sem comer. Na verdade, são milhões de possíveis desencadeantes. E outra coisa, você pode estar com uma dor aqui no olho, e aí você vai no oculista, você faz todos os exames e não aparece nada. E visão embaçada é um sintoma possível de enxaqueca, só para atrapalhar um pouco mais. E às vezes você pode até ter um grau no óculos, mas esse grau não é o que está causando a tua dor de cabeça. E assim vai, você vai passando por diagnósticos irrelevantes muitas vezes, porque, bom, foi no médico e encontrou alguma coisa. Olha, você tem um desvio, você tem uma escoliose, você tem um... Mas, na verdade, não é aquilo que está provocando esse conjunto de sintomas. Esse conjunto de sintomas não tem como você diagnosticar a partir de exames. Na verdade, os exames podem ser úteis para excluir outro problema. Olha, eu acho que pode também ser problema XYZ. Aí a gente faz os exames para excluir. Quando exclui tudo, aí sobra o que nós chamamos de dor primária. Dor primária é aquela que não é secundária a uma outra coisa. A dor é o problema, a dor não é o sintoma de um outro problema. A enxaqueca é um exemplo comum de dor primária, inclusive muito mal diagnosticado. Então, muita gente já cansou até de ir em médicos, mas claro que tem médico. Você vai encontrar um médico na tua cidade, na tua região, que vai acreditar no que você fala e vai ter estudado sobre enxaqueca. Mas muitas vezes o problema é esse. O próprio médico acha que a pessoa está inventando. Entendeu? Então vai lá, olha, de novo no pronto-socorro, porque a dor é tão forte que a pessoa sai da casa dela para tentar tomar uma injeção na veia. E aí faz os exames estão todos normais. E isso causa um certo descrédito e frustração para a própria pessoa que sofre desse problema. Isso é verdade, a gente sabe. Agora, então o que fazer? O que fazer? Na verdade, a primeira coisa, você como leigo que está nos assistindo, você não pode desistir de buscar um tratamento. Você tem que encontrar um médico que acredite, porque hoje em dia com a internet, a informação médica também tem na internet para os médicos. Então o médico não precisa se deslocar para lugares longínquos, para ir naquele congresso. Não, hoje em dia está tudo disponível. Então isso aqui é uma doença desmistificada. Então o médico vai saber, algum médico vai saber o que você tem e vai te tratar. Porque cada enxaqueca tem um tipo de tratamento diferente, é isso? Na verdade, não. Enxaqueca é uma doença e para essa doença tem um tratamento estabelecido. Qual é esse tratamento? Esse tratamento pode ser voltado para a hora da dor e pode ser voltado para não vir a dor. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dor, sei lá, 4 vezes por mês, 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Existem tratamentos que a pessoa faz para não vir mais a dor de cabeça 2 vezes por semana, vir 1 vez a cada 2 meses, digamos assim, se o tratamento funcionar. Isso diminuiria, isso representa uma diminuição da frequência dos sintomas da enxaqueca. Então, aqueles remédios para a hora da dor são diferentes daqueles remédios que a pessoa tomaria, então, todo dia para evitar a dor. Além disso, existem tratamentos sem remédios. Por exemplo, um tratamento cientificamente comprovado para enxaqueca que não é remédio é acupuntura.
A acupuntura realmente resolve Não é a que enxaqueca? resolve, nada na verdade resolve. Você consegue obter um controle. Controle é diferente de cura, entendeu? Controle é quando você sente que você não está mais completamente à mercê do problema. Então, nós conseguimos, o que nós conseguimos? Na verdade, em vez de resolver, vamos pensar assim, diminuição da frequência, diminuição da intensidade, diminuição da duração dos sintomas. Muitas vezes, quando só uma acupuntura ou um outro tratamento não é suficiente e vem uma dor, a medicina visa uma melhora da resposta ao remédio da hora da dor. Porque quem tem enxaqueca tem esse problema. Muitas vezes você tem a crise e aí você toma o remédio não faz efeito. Não, tem gente que toma 8 remédios num dia só e não tem efeito de nenhum desses remédios. Toma esses 8 remédios todos os dias. Então, muito do tratamento médico da enxaqueca é você sair dos remédios que estão sendo tomados inadequadamente para remédios que foram feitos para ser tomados todos os dias. Analgésicos, por exemplo, que a gente compra quando está com enxaqueca ou com dor de cabeça. Aqueles que vendem na farmácia sem receita médica. Não são para tomar com tanta frequência. Mesmo aqueles que vendem sem receita médica. Mas eles não funcionam também na enxaqueca? Não, pode ser que funcionem no começo, por uma pessoa que está começando a ter. Mas para quem tem enxaqueca mesmo, eu tenho enxaqueca, agora bem raro, graças a Deus, mas não adianta. Você agora, vai tomar um monte dele, então só vai piorar essa situação. Pensa só, você embarcar num tratamento preventivo, onde o analgésico que não fazia efeito passa a fazer efeito. Isso é um exemplo de conquista do tratamento. E eu estou impressionada com a quantidade de perguntas que já chegou aqui, doutor. Estou conversando com o doutor Alexandre Feldman, que é clínico geral, autor do livro Enxaqueca Só Tem Quem Quer, e ele já explicou um pouquinho sobre enxaqueca. Falou, na verdade, que é um certo desequilíbrio químico que acontece no nosso cérebro. No nosso cérebro, que tem repercussões no corpo inteiro, né? Do sistema digestivo, em todo o corpo. Você pode ter formigamentos, eu não mencionei, mas um dos possíveis sintomas de enxaqueca são formigamentos, pode ser na mão, no braço, metade da cabeça, metade da língua, lábios. E eu fiquei nesse bloco, falar um pouquinho sobre os tratamentos, porque eu tenho enxaqueca agora com uma frequência muito pequena e eu sei que se a enxaqueca chega, não adianta a gente sair tomando aqueles medicamentos que compra-se na farmácia aleatoriamente, porque a gente vai passar o dia tomando remédio e ela não vai embora. É verdade. Ao contrário, parece até que vai piorar porque eu acho que deve bagunçar o fígado, E você sabe por que uma das razões que quase nunca vai embora? Porque a enxaqueca vem com um outro sintoma chamado estase gástrica intestinal. Ou seja, o estômago e o intestino param de funcionar. Se para de funcionar, não absorve aquele remédio que de outra forma teria sido eficaz. Então não adianta. Não adianta. Às vezes você pode então precisar fazer um tratamento de outra via de administração. Existem remédios com via intranasal, que aí absorve daqui dessa carne esponjosa do nariz para não ter que absorver do sistema digestivo, supositórios, injeções subcutâneas que você aprende a fazer sozinho. Enfim, existem tratamentos. A medicina hoje oferece. E se você responde bem, a maioria responde a acupuntura, você pode evitar todos esses remédios e melhorar com uma sessão de acupuntura na tua cidade, que hoje em dia a acupuntura ela é feita por médicos em quase todo o Brasil. Ok. Agora, esses tratamentos que você já deu uma pincelada aí, né? Que pode ser através desse remédio de via nasal, injeção ou mesmo comprimidos, eles são eficientes mesmo? É uma boa pergunta, por isso que a gente acha o seguinte, o que causa uma má reputação para os remédios é essa divulgação em massa. Ai, gente, agora existe um remédio que é via intranasal ou subcutânea, etc. Só que aí, na hora que o médico conversa com o paciente, ele tem que descobrir se esse remédio é bom para esse paciente ou se ele pode ter uma reação muito ruim com esse remédio. E mais importante até do que isso, ensinar direito o paciente quando usar esse remédio, em que momento da dor usar esse remédio e até como usar, porque digamos o remédio intranasal, se ele for engolido, porque o médico não ensinou direito o paciente a aplicar, ele não vai fazer efeito. E aí o paciente vai achar que aquele remédio não faz efeito. Falando em supositório, ou injeção subcutânea, ou mesmo uma via oral para o paciente que responde, se a dose é insuficiente, não vai fazer efeito. Então, muitas vezes na enxaqueca, a dose é bem maior do que numa dor normal. Mas quem é que vai dar isso? O médico, entendeu? Então, o que eu acho? Muito da insatisfação e frustração do paciente em relação ao tratamento
se deve a uma má comunicação do médico com o paciente e se deve à banalização dos remédios da enxaqueca pela mídia de massa que faz os comerciais fazendo parecer que a enxaqueca é uma coisa do passado e tudo mais, É verdade. Aliás, eu fiz um tratamento com remédio que estava sendo super divulgado aí e o remédio afetou a minha memória de forma violenta. Eu falei, não, eu prefiro ter enxaqueca do que perder minha memória. Imagina, eu estou entrevistando alguém, de repente não sei mais com quem eu estou falando, né? Sim, Um remédio que causava problema dos de memória. remédios Isso é sério. preventivos para enxaqueca tem o nome químico de topiramato e o topiramato tem possíveis problemas na memória em alguns pacientes. Então, o que adianta você tomar um remédio e eventualmente melhorar da enxaqueca e depois você ganha problema de memória? Ou outro, você melhora a enxaqueca e ganha 10 quilos de peso, porque pode ocorrer ganho de peso com remédios. Outro, você ter perda de cabelo. Outro, você ter uma insuficiência hepática. Enfim, os remédios têm que ser dados com muito cuidado. Eu acho que toda a ação, por isso que eu escrevi um livro. No livro eu explico o seguinte: toda a ação médica para tratamento da enxaqueca deveria ter em conjunto ações do paciente. Enquanto o médico trata os sintomas, o paciente tenta influenciar as causas químicas do problema através de mudanças de hábitos e estilo de vida. Então, hábitos como sono, como alimentação, atividade física, gestão das emoções são importantes para influenciar a causa, coisa que nenhum médico, nenhum remédio pode fazer, mas você mesmo ou mesma pode. Perfeito. Tem muitas perguntas, vou a elas para a gente poder ajudar as pessoas em casa. A Caixa Damasceno Massa, ela é do Rio de Janeiro, ela diz que tem enxaqueca com áurea desde os 38 anos, ela já está com 51. Ela pergunta o que fazer, porque apareceu essa enxaqueca, ela quer saber. Tem tratamento ou só controle desta doença? Não, tem tratamento e tem tratamento preventivo, existem tratamentos específicos para a aura. Aura são sintomas que muitas vezes precedem a dor de cabeça da enxaqueca. Podem incluir comumente sintomas visuais, escurecimento da visão, sintomas como aqueles formigamentos que eu falei, uns sintomas bem esquisitos que duram meia hora, assustam muito, depois passam e vem a dor de cabeça. Mas podem ser perigosos, porque, por exemplo, na hora que você perde a visão dirigindo ou aterrissando uma aeronave, você pode ter um certo problema. E aí precisa tratar. Como é que é o tratamento para esse tipo de enxaqueca? Existem remédios, por exemplo, específicos para a aura, mas o melhor tratamento continua sendo um tratamento onde você tenta fazer mudanças de hábitos alimentares e de sono para começar a ter menos auras, menos enxaqueca e menos necessidade de remédios. Você quer um exemplo? Vou dar um exemplo. Café. Café é um estimulante do sistema nervoso. O café, juntamente com todos os outros estimulantes do sistema nervoso, seja ele guaraná em pó, refrigerante, que tem estimulantes do sistema nervoso, adoçantes artificiais, glutamato monossódico, que é um tempero muito utilizado para realçar sabor de alimentos, mas não é um tempero natural, hiperestimulam o cérebro. E a enxaqueca compreende, na sua causa, um estado de hiperatividade do cérebro. Então, o que menos combina com a enxaqueca é você hiperestimular teu cérebro. Então, outra coisa que estimula teu cérebro, você viver de luz acesa à noite e dormir tarde. Então, essas coisas foram escritas com toda a calma, todo o carinho, para quem quiser ler no meu livro. Então, aqui a gente vai pincelando, respondendo a pergunta da... Esqueci o teu nome, desculpa aí. Eu volto lá, já, da Caixa Damasceno. Tem tratamento, sim, mas não é um tratamento simplista. É um tratamento, na minha opinião, que envolve tanto a participação do médico quanto a dela paciente. Exatamente. Tem que ter um comprometimento do paciente dos dois, também. Na minha opinião. Em mudar de vida, em adotar um estilo de vida mais saudável. Boa, você resumiu tudo. Tá. A Alexandra Borges, ela pergunta se a enxaqueca é hereditária. Ela é, mas não no sentido que ela está pensando. Não é que ser hereditário não é sinônimo de praga. Ou seja, porque você herdou uma predisposição genética, não quer dizer que você vai manifestar necessariamente. Para você manifestar, é necessário que ocorram condições ambientais e comportamentais que façam essa predisposição se manifestar. De novo, recaímos em hábitos e estilos de vida. Aí ela pergunta se a enxaqueca pode ocorrer dos dois lados da face. Porque na semana passada a gente entrevistou um neurologista e ele disse que a enxaqueca ela é mais comum em um só lado da face. Verdade, mas ela também pode ocorrer nos dois. Por isso que existe uma sobreposição de sintomas que torna a enxaqueca difícil de diagnosticar. Então, assim, tudo bem,
ela costuma ocorrer de um lado, mas não necessariamente. A dor costuma ser forte, mas não necessariamente. A dor costuma vir com enjoo, vômito, aversão à claridade, aversão ao barulho, mas não necessariamente. Então, não é simplista esse diagnóstico. E por que quando a mulher está ou na tensão pré-menstrual ou em alguma fase do ciclo menstrual, essa enxaqueca pode vir? Porque a simples flutuação normal dos hormônios pode desencadear enxaqueca em quem já tem essa predisposição química no cérebro. A mulher pode até não ter um problema hormonal, mas a flutuação normal dos hormônios pode desencadear aquele desequilíbrio químico no cérebro. A Luciene de Souza Rodrigues, ela é de Sertânia, no Pernambuco. Ela diz que sente muita tontura e dor de cabeça na testa. Ela pergunta se isso é enxaqueca. Bom, é difícil dizer para ela se isso que ela tem é enxaqueca, porque eu não consigo consultar pessoas via televisão. Mas eu posso dizer em termos genéricos que a enxaqueca pode sim doer na região da testa. Mas não se satisfaça com essa resposta. O teu médico precisa excluir outras doenças. Ok. A Maria das Graças é de Caicó, no Rio Grande do Norte. Ela diz que sofre muito com enxaqueca, ela não sabe qual é a causa. Dizem que é por estresse. Ela pergunta se pode ser. Sim, o estresse está por trás de todas as doenças do mundo, não só da enxaqueca. O estresse, distúrbios emocionais. Eu até acho que a medicina do futuro vai lidar muito mais com as emoções do que nós imaginamos. Então, de certa forma, sim, mas não podemos ser simplistas neste raciocínio. Então, o estresse pode desencadear a crise de enxaqueca em quem já sofre do desequilíbrio químico no cérebro. Tá cheio de gente com muito estresse que nunca teve uma crise de enxaqueca na vida. É verdade. Aí ela diz que também sempre que anda muito no sol ou quando faz muito esforço, ela sente e vem essa enxaqueca. Eu também, se ando muito no sol ou se eu tô pedalando e pedalo um pouquinho a mais do que eu deveria, então, vem gente, não é só o sol, não é quê? só pedalar a mais que o normal. Quem sofre de enxaqueca, o grande castigo de quem sofre de enxaqueca é que toda alteração da rotina que você faz pode desencadear uma crise. Então você não costumava jogar futebol e agora você jogou um pouco mais e aí você ganha uma crise de enxaqueca. Tem gente que tem enxaqueca no fim de semana, porque a rotina durante a semana... Porque ficou agitada a semana inteira, relaxou. Exato, relaxou. Oh. Então, até isso pode dar uma crise de enxaqueca, acredita? Acredito. A Laine, ela diz que sente muita dor de cabeça no período menstrual ou antes. Aí ela pergunta por que a gente já falou por causa da oscilação hormonal, dos hormônios. Né? Então, saiu daquele convencional... Saiu da rotina, já dá. Tá. Agora, o Diego Martins, ele pergunta qual é o medicamento que ele deve tomar quando estiver com a crise. Quando vem? Aí a minha pergunta também, eu acho que de um monte de telespectador. Quando vem a enxaqueca, a gente entra em desespero. Certo. E aí vão todos aqueles que estão na prateleira da farmácia. É verdade. Em ordem. A gente começa com um, vai pro outro e termina o dia que você fala, nossa, eu tomei 10 comprimidos. O que é um absurdo. Então, isso é um sinal de que falta parceria com o médico. Porque, por exemplo, eu sei um monte de remédio que dá para uma pessoa tomar. Só que depende do contexto. Ou seja, uma outra pergunta aqui. Mas qual é a frequência das tuas dores de cabeça? Por exemplo, eu tenho dor todo dia. Bom, então realmente você tem que tomar um outro tipo de remédio, ou melhorar a tua dieta, melhorar teu sono, fazer outro tipo de tratamento para se livrar de tantos remédios. Então, o melhor remédio, às vezes, é tirar algum remédio. Muito analgésico dá fenômeno rebote, que é um fenômeno que compreende resistência ao analgésico. Ele para de fazer efeito em você. Então, é muito difícil falar essa pergunta para a televisão, porque é uma coisa muito individual. E muito séria, né? Porque se a gente também for falar de um medicamento aqui... Já pensou? Que loucura? Né? Agora, é verdade que a gente tem que tomar cuidado com esses analgésicos. Com que frequência a gente pode tomar analgésico? Boa pergunta, porque muita gente, às vezes, já vê uns médicos falando, olha que mais que uma vez por semana ou 2 vezes por semana, mais que 2 vezes por mês, é sinal de alerta que a pessoa então devia estar fazendo tratamento preventivo. Tudo isso depende muito. Então, tem casos que você deixa o paciente tomar mais vezes, só que isso depende de cada paciente. Tem casos que 1 vez por mês já é muito, porque a pessoa sofre de um problema que impede esse indivíduo de tomar aquele remédio. E a gente tem que fazer outros tipos de tratamento. Quantas vezes pode tomar? Depende de cada caso. É mesmo? Mas todo dia não pode. Não, todo dia nem quase todo dia. Na verdade, aí você deve procurar um tratamento preventivo. Ok.
A Vânia Cristina, de Salvador, ela disse que tem enxaqueca crônica desde os 15 anos. Hoje ela tem 54. Atualmente ela está tomando Amitril 10 miligramas e a cada 3 meses ela tem que trocar o medicamento. Ela pergunta se existem outros meios para tratar a enxaqueca. Ela pergunta sobre a acupuntura. Eu acho que, por exemplo, esse remédio que ela toma, o nome genérico é amitriptilina. Eu prefiro que a gente fale de nomes genéricos do que nomes comerciais, porque tem muitos fabricantes do mesmo remédio e, embora seja um excelente remédio, a gente tem que ver se cada pessoa vai bem, reage bem naquele remédio. Acupuntura também. Não é que a acupuntura é uma mágica que resolve para todo mundo. Cada um precisa saber que tipo de acupuntura. Às vezes a pessoa faz e não dá certo. Quer dizer que nenhuma acupuntura vai dar certo? Claro que não. Faz outro tipo de acupuntura, outros pontos. Do jeito que existem muitos remédios, existem muitos pontos de acupuntura. Então não é nem 8 nem 80. Uma pessoa pode melhorar com baixas doses de um remédio e um pouco de acupuntura, em vez de muito de um dos dois, que poderia causar uma diminuição na qualidade de vida da pessoa, porque, bom, ele tem que ir até lá fazer acupuntura, perde trabalho, perde não sei o quê. Então ela usa um pouco dos dois e pode ser que melhore, entendeu? Então, espero ter respondido. Tem muitas perguntas parecidas, né? A Márcia, ela é de ilha solteira aqui em São Paulo, ela também fala que tem enxaqueca no período pré-menstrual, a gente já falou sobre a oscilação hormonal. Mas eu posso complementar que é o seguinte, tem gente que usa pílula para suprimir a menstruação. E aí essa pílula, na verdade, vai fazer um efeito aparentemente benéfico no começo. Olha, agora não vem mais a menstruação, não tem mais enxaqueca. Mas depois a enxaqueca começa a voltar, porque o desequilíbrio hormonal provocado por aquele tratamento de, seja pílula, seja adesivo, qualquer um que faz a menstruação parar, vai causar consequências sobre o cérebro. Bom também saber isso, né, mulheres? Atenção. E ela fala também que o marido toma analgésico quase todo dia, porque também tem dor de cabeça. Mas, como a gente falou no começo, foi ao neurologista, fez todos os exames e não deu nada. Então tem que achar um médico que entenda lá no teu lugar, na tua cidade. Você vai encontrar alguém, talvez um clínico geral bom, um médico especializado em dor. Hoje em dia tem mais médicos, gente. Você não pode olhar só aquele livrinho do teu convênio. Você pode, às vezes, ter que ir num particular bom. A ideia é não desistir, Você né? tem que não desistir. Eu tô aqui do lado deste corpo humano maravilhoso. Eu tô aqui pensando que a enxaqueca, a gente sabe que aconteceu uma bagunça aqui, mas eu olho pro corpo né? inteiro. Como clínico geral que eu sou, eu acho que a enxaqueca não é um problema basicamente neurológico. Aliás, ele é um problema humano aqui é maravilhoso corpo. pra gente entender um pouquinho que é um problema do corpo, porque o corpo é ligado, né? Tudo é ligado. E outra coisa, a mente é ligada ao corpo, entendeu? Então, e a mente não dá para representar. Mas a gente tem que estar bem do corpo, da mente e da alma, pra gente estar bem de saúde. Isso é um desafio. É um desafio, perfeito. Quero agradecer a Clínicos, o site da empresa que faz esse boneco maravilhoso aqui pra gente é www.clinicos.com.br. Agora, voltando aqui às nossas perguntas, porque tem várias, eu vou fazer a da Flávia Leandra Soares. Ela diz que tem 31 anos, ela está fazendo um tratamento de enxaqueca com topiramato e ela ainda tem muitas crises. É um exemplo Se te alivia, daquilo... eu tentei, não deu certo, viu, Flávia? É um exemplo daquilo que eu falei, quer dizer, em algumas pessoas não funciona, o melhor dos tratamentos pode não funcionar, seja esse tratamento com topiramato, seja com amitriptilina, seja com outros remédios, seja com acupuntura. A parceria médico-paciente existe para encontrar o melhor tratamento para aquela pessoa. Se aquele médico só sabe dar topiramato, tem que me desculpar, porque tem outros tratamentos muito bons. Outros remédios, mas os remédios sempre são meio frustrantes, porque um é anticonvulsivo, outro é antidepressivo, outro é para baixar a pressão, mas a pessoa já sofre de pressão baixa. Então, todos os remédios preventivos têm esses problemas. Então, é particularmente difícil encontrar um remédio preventivo. Por isso que depois de muitos e muitos anos de experiência, vendo pessoas e dando remédios, eu vivo cada vez mais fã dessa ação conjunta. Primeiro, não dar remédios, tentar tratamentos os mais naturais possíveis, não agressivos. Por exemplo, a gente falou de topiramato, a gente falou de amitriptilina, mas então também quero ser justo e falar que altíssimas doses de vitamina B2 também podem ser usadas no tratamento da enxaqueca. Não recomendo a ninguém que faça isso sozinho,
Mas vitamina é diferente do que droga. Algumas vitaminas... B2. Algumas vitaminas têm problema com excesso, problema com interação, então você não deve fazer isso sozinho. Mas você tem que saber que existem tratamentos naturais, menos agressivos. Acupuntura, menos agressiva. Ah, o médico fala que não funciona. Talvez ele não conheça. Eu vivo tratando gente com enxaqueca e vejo a acupuntura funcionar todos os dias. E olha, o doutor falou no comecinho do nosso assunto sobre enxaqueca da facilidade que a internet hoje dá pra gente. Então, pesquise na internet também. Falando até de medicamento, eu sempre que vou tomar um medicamento, eu entro lá, coloco o nome do medicamento e eu gosto de ouvir a opinião das pessoas que fizeram uso daquele medicamento e quando acontece alguma coisa, para saber se aquilo foi só comigo ou não. Principalmente o médico. O médico, olha, doutor, eu vi isso na internet, o que a senhora acha dessa reação? Eu não acho que o médico... Isso não é antiético? Eu vi isso aqui na bula. É legal da gente fazer isso? Imagina, é obrigação. O médico tem que responder todas as perguntas do paciente. Então, assim, isso aqui pode dar essa reação porque eu vi na bula, eu vi na internet. Não é certo não ler a bula, você tem que ler. Ué, a gente não tem o consumidor, você é um consumidor de remédio quando você sofre de um problema. Então você tem que saber que mal que esse remédio pode fazer. O médico não consegue decorar tudo, mas mesmo que ele não saiba, ele pode pesquisar junto com você, ele abre a internet e vê junto com você. Então, não existe desculpa. Porque, olha, eu também estava tomando mais esse e eu li que quem toma os dois não é bom. O que o senhor tem a dizer? Se ele não te responder satisfatoriamente, você manda esse embora procurar outro. Perfeito. Olha, a Vitomar Mesquita, ela é de Palmares do Sul, ela diz... é o Vitomar Mesquita. Ele diz que a esposa fez exame de encefalograma, não descobriu o problema de sua dor de cabeça, melhorou um pouco depois que parou o anticoncepcional. Depois que ela engravidou, ela voltou a ter dores de cabeça. Pois é, então a gravidez, depois do parto, é comum a pessoa começar a ter enxaqueca. Estatisticamente falando, durante a gravidez, muita gente melhora da enxaqueca. Aí a Mariana Leal, ela gostaria de saber se o anticoncepcional ppode causar enxaqueca e pergunta se com a idade melhora. Então, na verdade, o anticoncepcional pode estar por trás da causa da enxaqueca, porque o hormônio, ou os hormônios naturais ou sintéticos do anticoncepcional podem desequilibrar a química cerebral. A Cristiane Pasquim, ela diz que a mãe sofre de enxaqueca há muitos anos. E o que mais chama atenção é que se ela ingerir coisas vermelhas, como vinho, suco vermelho, uva, as dores vêm com mais intensidade. Sim, provavelmente existem conservantes e outras substâncias químicas nessas bebidas ou até comidas que estão desencadeando esse problema, além do próprio álcool. Mas lembrar que existem sulfitos no vinho, nitritos em alimentos vermelhos industrializados. E essas substâncias químicas são ótimas para desencadear a crise de enxaqueca. A Lucilene, ela pergunta se existe algum remédio melhor para uma dor de cabeça convencional. E aí tem uma pergunta também, aliás, tem algumas iguais. Gostei do convencional dela. Uma dor de cabeça eu acho que não é enxaqueca. E aí tem umas perguntas também falando sobre o uso contínuo de remédios para dor de cabeça e não enxaqueca, se eles podem gerar enxaqueca no futuro. Tá, então é o seguinte, um bom remédio para dor de cabeça normal, vamos dizer assim, né? De novo, depende da pessoa. Digamos que eu digo, olha, o remédio X é ótimo, que eu estava pensando aí num remédio. Pode ser bom, mas e se você sofre de uma doença que você não pode tomar esse remédio? Então, até mesmo remédio de farmácia, tem que o teu médico saber se você pode tomar. Não é tão simples assim. O remédio estar sendo vendido sem receita, na verdade, é um perigo para todo mundo. Ah, mas é 1 em 1 milhão. Tudo bem, só que se você for naquele 1 em 1 milhão, você ou a tua família não vão ficar tão contentes com a tragédia daquele remédio ter provocado algum problema muito sério. A última pergunta, que meu tempo já acabou, é da Ana Alcântara, ela é de Guarulhos. Ela diz que usa continuamente analgésico. Ela está perguntando se o uso contínuo de analgésico pode aumentar a dor de cabeça. Ela diz que toma 2 Dorflex de 4 em 4 horas e tem dor de cabeça todos os dias. Tá, é ideal a gente não falar em nomes comerciais, porque não é que este remédio em particular seja pior que os outros, mas qualquer analgésico tomado todo dia pode piorar o problema, causando uma perpetuação das dores de cabeça. É importante verificar um tratamento preventivo. Eu quero falar que estou muito admirado com o tempo. Você falou que o tempo acabou, mas eu gostei muito de ser convidado e de ter sido agraciado com tanto tempo aí por vocês, pela produção, para poder falar sobre esse problema tão importante que é a enxaqueca. E eu quero dizer que quem gosta de ler sobre enxaqueca,
Eu tenho esse livro que eu escrevi, Enxaqueca Só Tem Quem Quer, e um site repleto de informações sobre a enxaqueca, que a informação é, na verdade, o que precisa para melhorar a enxaqueca. Enxaqueca.com.br é o site. Enxaqueca.com.br. Entra no site, tem informação e contato do Dr. Alexandre Feldman. Muito obrigada. Como é bom aprender com quem realmente sabe e vive para ajudar. Obrigadão. Privilégio recebê-lo, tá bom?